o apóstolo Catalina, ele chegou para mim, meu esposo, e falou assim para ele: você quer alugar uma casa ou você quer comprar uma casa? E ele disse: não, eu quero comprar. Ele falou assim: então receba. E aí ficou essa palavra, né? Logo em seguida, Deus usou nosso irmão ali também para falar com ele e liberou palavras proféticas sobre as nossas vidas. E ali a gente já sentiu algo diferente nesse lugar. Nós sentimos que não era somente uma célula. Nós sentimos que não era somente um culto na qual pessoas estavam reunidas aqui com a intenção de cantar ou de mostrar algo. Mas nós percebemos que era um lugar de adoração, um lugar de entrega. Glória um lugar a Deus. na qual Deus se fez presente naquele dia e continua se fazendo presente. Glória a Deus. Porque quando nós viemos com a intenção de adoração, com a intenção de que nós estamos entregando algo para um Deus vivo, as coisas no mundo espiritual elas mudam, né? Porque não é a intenção de estarmos aqui no corpo físico, mas é a intenção que o nosso espírito está elevando no mundo espiritual. Aleluia. E ali eu senti algo diferente. Naquele dia nós fomos para o monte, Deus fez um mover extraordinário. Deus falou coisas que só nós sabíamos no nosso secreto. E Deus usou o pastor poderosamente. E nós não estamos falando aqui sobre o homem em si, mas nós estamos falando o que Deus pode fazer através daquele que está disponível. Aleluia. Glória a Deus. E eu falei assim: Senhor, eu já estava muito desacreditada de que Deus poderia usar alguém para falar conosco ou nos abençoar com palavras proféticas. Mas naquele dia Deus mostrou que Ele ainda usa homens de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Muitos profetas podem enganar pessoas, mas ainda existem pessoas, homens com coração sincero e quebrantados a Deus, rendidos ao Senhor, dispostos a falar aquilo que Ele tem para mandar para falar. E eu fui embora naquele dia com muita expectativa. Eu entrei sem expectativa nenhuma. Mas quando eu desci daquele monte, nós descemos com muita expectativa no nosso coração, crendo na palavra que foi liberada. E nós continuamos vindo aqui na célula e a gente, sempre que vem, a gente é impactado por coisas extraordinárias que têm acontecido aqui nesse lugar. Assim como a nossa irmã falou que essa casa não é somente uma casa, mas é um lugar que Deus preparou para reunir famílias, pessoas, vínculos familiares, porque aqui tem pessoas que nos liberam uma palavra que vai animar a nossa alma, que vai trazer expectativa para o nosso coração, que vai trazer um alívio, um bálsamo de Deus. E nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez. Glória. E na terça retrasada, uma outra vez que nós viemos, eu simplesmente terminou a célula e eu falei assim: vou pedir uma oração do pastor, do apóstolo Wilson, né? E eu até me emociono porque eu só queria uma oração. Porque eu estava muito, mas muito mal. O meu emocional estava terrivelmente abalado e eu só queria uma oração naquele dia. E eu cheguei, apóstolo, você pode fazer uma oração por mim? E ele falou: claro, mas ele demorou um pouco, ele ficou parado assim. Aí eu pensei comigo: será que ele não vai orar por mim? O que será que está passando no coração dele? E eu fiquei esperando e ele parado, ficava assim olhava para mim e ficou parado. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas ele falou assim: espera um pouquinho que eu vou orar por você. E naquele momento Deus começou a usar ele de uma forma extraordinária, que eu nunca tinha visto antes. Quando os olhos dele olhavam para os meus olhos, eu não via que era o apóstolo, mas eu via que Deus estava olhando para mim com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. E ali Deus começou a usar ele e falava coisas do meu secreto, coisas que eu falei no meu quarto, nem meu esposo sabia. E eu falei: Senhor, será que eu vou morrer aqui nessa casa? Nessa situação que eu estou vivendo? Eu não quero, Senhor, me tira, me socorre. Porque se for para eu viver nessa situação, eu prefiro não viver. Se for para mim continuar dessa forma, eu prefiro não viver. Se for para eu continuar nessa casa, eu não quero mais ficar. E ali passou muitos pensamentos na minha cabeça, até mesmo pensamentos de não continuar a viver. Mas naquele dia Deus liberou uma palavra através da boca dele para dizer: eu sou o Deus que vou te tirar dessa situação. Glória eu a vou Deus. fazer algo ainda esse ano na sua vida, que você não vai acreditar. Algo muito grandioso. E Deus, usando a boca dele, falou assim: ainda esse ano
Deus vai preparar uma casa para vocês. E eu fiquei assim pensando, mas como, meu Deus, como que Deus vai preparar? A gente não tem recursos, a gente não tem nem daqui 10 anos condições de ter essa casa. Mas a palavra que ele liberou através do que Deus mandou ele falar foi que ainda esse ano eu vou preparar uma casa para vocês. E ali, entre outras coisas, Deus falou muitas coisas que ainda, eu acredito que ainda serão cumpridas. Mas uma das coisas que foram cumpridas em uma semana depois, meus irmãos, nós estávamos em casa e nós levamos aquela palavra conosco. Palavra que ainda esse ano Deus prepararia uma casa para nós. Uma semana depois, nós estávamos em casa, um amigo dele, meu esposo, ligou e falou assim, olha, em tal lugar, está tendo umas casas lá e tal, vai lá dar uma olhada, quem sabe. E meu esposo, mas como que? Não tem possibilidade disso acontecer. Mas mesmo assim, nós nos reunimos, eu e minha família, demos as mãos ali na sala e fomos. E na palavra profética que ele liberou, ele falava assim, eu vejo o número 51. Eu não sei o que significa, mas eu vejo uma casa e o número 51. E aí nós fomos, né? Chegamos lá, passaram todas as documentações e ele falou assim, olha, provavelmente não vai ser liberado, não tem muita possibilidade, mas a gente vai subir com os documentos e vamos ver o que acontece. Aleluia. E daí eles desceram com os documentos e a mulher balançando a cabeça sem entender nada e falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas a documentação foi liberada. Aleluia! Glória a Deus! E a casa é de vocês. Glória a Deus! Aleluia! No papel que estava escrito, o número da casa era 51. Glória a Deus, aleluia. E ali nós ficamos assim, a gente se olhava e não acreditava. Mas, Senhor, como que isso está acontecendo? Nem os próprios corretores acreditaram no momento. Eu não sei, é só um milagre para que isso está acontecendo. Meu Deus. Glória a Deus. Só Deus mesmo para fazer isso. Aleluia. E nós compramos uma casa num condomínio fechado. Uma quadra para os nossos filhos, piscina para os nossos filhos. Aleluia. Uma área de churrasco com um salão de festa. Aleluia. Algo que a gente nunca sonhou, assim, nunca nem passou pela nossa cabeça. Aleluia. Nós conseguimos em uma semana depois da palavra profética que Deus liberou. Deus falou que era esse ano, Deus não falou que era o ano que vem. Aleluia. Deus não falou que seria daqui 2 anos, 3 anos, mas Deus falou ainda esse ano. Vocês vão ter a casa própria de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória Eu fiquei muito ansiosa para poder chegar aqui e contar, aleluia. Porque o que Deus faz pela gente, a gente não pode guardar. A gente tem que passar o testemunho, porque é acreditar que o que Deus promete, Ele cumpre. Que o que Deus fala, Ele cumpre. A palavra do Senhor ela não volta vazia. A palavra do Senhor, quando Ele promete, meu irmão, possa ser o que for. O meu esposo não tinha possibilidade. Não tinha possibilidade. Nós não temos um centavo na conta. Mas o Deus que decretou a vitória, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. E nós estamos aqui felizes para contar esse testemunho. Porque os nossos filhos vão poder ter a casa que eles sempre queriam. Meu filho ama a quadra de futebol. E ele saía da nossa casa às vezes a pé para jogar numa quadra de uma igreja católica. Mas hoje eu posso falar que a nossa casa também, o nosso condomínio tem uma quadra na qual ele vai poder jogar pela hora que Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho sempre quis, mamãe, eu amo piscina, eu gosto de piscina, mas a gente nunca teve uma piscina, a gente nunca teve como levar ele só tomar um banho de piscina. Mas hoje nós podemos falar que a nossa casa, glória a Deus. Condomínio tem uma piscina para ele tomar banho na hora que ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é sobre mim, não é sobre o meu merecimento, porque se olhar para mim, eu não mereço, a minha família, nós não merecemos. Mas é pelo que Deus enxergou no secreto, a lágrima de alguém desesperada, a lágrima de alguém que estava a ponto de fazer coisas besteiras, porque glória não aguentava mais humilhação, não aguentava mais desprezo. Ele não olhou para os meus pecados, para as minhas falhas, mas ele olhou para as minhas lágrimas que escorriam de noite naquela cama, de madrugada sem poder dormir, em uma crise de ansiedade terrível, uma depressão terrível, na qual tomando remédio super forte.
chamou de madrugada, me socorre, Deus, me socorre. E ele falou assim, não é pelo que você merece, mas é pelo que eu ouvi no teu quarto, uma lágrima que se derramou, um coração quebrantado. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer por vocês dar abertura para o Espírito Santo falar através de vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer porque vocês foram e estão sendo um canal de bênção nas nossas vidas. O nosso irmão Adriano, eu quero muito agradecer porque quando nós estávamos na nossa casa lá, tristes, abatidos, ele chegou com toda a alegria dele e perguntou, vocês querem mudança? E nós ali todos intimidados, ainda frustrados com tantas coisas que aconteceram, nós ficamos sem resposta. E ele começou a insistir, vocês querem mudança? Se vocês querem mudança, vem comigo, vamos comigo que eu vou levar para vocês um lugar que vai ter mudança. E em todo o tempo, meus irmãos, eu nunca vi esse homem murmurando. Eu nunca vi ele reclamando de nada, por mais situações difíceis que eu sei que ele passa. Nós não vimos nenhuma palavra negativa saindo da boca dele, mas ele sempre com esperança, nos levantando, nos animando. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do apóstolo, também pela vida da irmã que abriu o lar dela, nos recebeu com tanto carinho, e pela vida de cada um de vocês que são aqui. Aleluia! E é esse testemunho, eu sei que eu contarei muito mais, porque Deus prometeu muito mais. Glória a Deus. Aleluia! E eu sou muito grata a Deus